Pode tomar assento. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. É uma alegria estar juntamente convosco essa noite. Culto abençoado. A presença de Deus é grande neste lugar. Quantos já puderam sentir essa presença? Aleluia. Glória a Deus. Pegue na sua mão a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A partir do versículo de número 12. Glória a Deus. Aleluia. Charo, diga amém. Glória a Deus. Feliz de ver o Gabriel. Saudade de você, rapaz. Você é uma benção. Bom ter você aqui essa noite. Quantos acharam? Diga amém. Isso. Está escrito assim, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Você que está aí na sua casa, na internet, qualquer lugar do Brasil, do mundo. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos ler a partir do versículo 11, tá bom? E disse ainda: certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu entre eles a propriedade. E não muitos dias depois, o filho mais jovem, transformando tudo, partiu para uma região longínqua e ali desperdiçou a sua herança, vivendo desenfreadamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquele país uma grande fome. E então ele começou a padecer necessidades. E foi e arrimou-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o enviou aos seus campos para apacentar porcos, e desejava fartar-se com as vagens das alfarrobeiras que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quero que você leia juntamente esse verso, para você preste muita atenção. Olha que interessante isso aqui. Guarda na sua memória. 16. E desejava fartar-se com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos os jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Contrata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi estar com seu pai. E quando ainda estava no intermédio do caminho, o seu pai o viu, se compadeceu dele, correndo até ele, lançou sobre o seu pescoço e com ternura o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei-me imediatamente a estola principal e vesti-lo, ponde na sua mão um anel, sandálias nos pés,
Trazei o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho já estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, aproximou-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamando assim um dos servos, perguntou: o que poderia ser aquilo? E ele disse: o teu irmão voltou, o teu pai mandou matar novilho cevado, porque recebeu o são e salvo. Mas ele se irou, repita comigo, se irou, e não queria entrar. E o seu pai saiu e rogava-lhe. Mas ele respondendo disse a seu pai: eis que há tantos anos te sirvo, sem nunca transgredir nenhum dos teus mandamentos. Jamais me deste um cabrito para regozijar com meus amigos. Mas logo regressou este teu filho, havendo devorado a tua fazenda com as prostitutas. Mataste-lhe novilho cevado? Então ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era conveniente que nos regozijássemos e festejássemos, porque este teu irmão já era morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus por esta palavra? Eu gostaria que agora você desse atenção a essa palavra de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? As criançazinhas aí, se puder segurar para não tirar a atenção, ficar passando aqui na frente, senão, para não tirar a sua atenção. Perceba quem contou essa história. Quem contou isso aqui foi o próprio Senhor Jesus. Essa história saiu da boca do Todo-Poderoso, saiu da boca de Cristo. E dentro dessa história revela-se algo. Pergunta para mim o que? O perfil, o padrão de Deus. Qual que é o perfil e o padrão de Deus que nós rapidamente podemos identificar aqui? Que Deus, ele se alegra, que Deus, ele faz festa, que Deus, ele fica feliz quando alguém que estava perdido, quando alguém que estava distante volta, se arrepende, volta para casa. Essa parábola, acredito que muitos de vocês sabem ela de cor e salteado, essa história. Perceba que o pai tinha 2 filhos. E o filho mais novo pediu que a herança. Perceba que a herança ela é repartida depois que morre. O pai não estava morto. O pai estava vivo. O pai ainda não tinha sido sepultado. O pai não estava doente, pelo contrário, o pai estava bem de saúde. Porém, aquele filho revogou do pai: olha, adianta aí a minha herança, reparte aquilo que é meu, entrega para mim aquilo que é meu. E diz o texto sagrado que o pai fez isso, repartiu ali a herança e deu para ele aquilo que era de direito. Oremadarassúria. Entregou para ele aquilo que era de direito. E perceba que ele ficou ainda um tempo. Se você observar no texto, ele fica ali um pouco espaço de tempo. E depois ele pega aquela herança e ele abandona a casa do pai. E ele vai para uma terra distante. Ele vai para uma terra longínqua, diz o texto. Não era um lugar perto, era um lugar longínquo. E nós não vemos aqui no texto, você não vê em nenhuma expressão o pai dizendo: não, filho, pelo amor de Deus, não vai, não me abandone, não vai, não me deixe. Não, o texto não mostra isso. O texto é bem explícito em dizer que ele pega aquilo que é dele e usando o termo, né, o jargão brasileiro, mete o pé. Mete o pé, abandona a casa do pai,
Agora eu quero trazer para você algumas perguntas. Por que ele não quis ficar na casa do pai? Por que será que a casa do pai dele não estava bom a ponto dele já querer aquilo que era dele e partir para longe? Não diz o texto, mas nós podemos imaginar. Porque na casa do pai, ele vivendo na casa do pai, ele tinha que cumprir as ordens do pai. Ele vivendo na casa do pai, ele tinha que Deus, o pai dele era o Senhor dele. E ele estava cansado de viver debaixo do jugo do pai. E ele achou melhor que ele mesmo dar direção na vida dele. Ele mesmo ser independente. Eu quero seguir uma vida independente. Já dá o que é meu, porque eu quero seguir uma vida independente. Podemos pensar várias coisas. Quem sabe ele não gostava de ficar na casa do pai. Quem sabe ele não gostava do horário que o pai queria que ele acordasse. Quem sabe ele não gostava do trabalho que o pai designava para ele fazer. Quem sabe ele não gostava de comer, de sentar na mesa com o pai. Não gostava de ouvir o conselho do pai. Não gostava de ouvir ali as instruções do pai. Quem sabe ele já achava que ele não precisava mais do pai, porque ele já sabia de tudo. Ele já sabia de tudo. Pessoa arrogante, pessoas prepotentes, pessoas, não, eu já sei de tudo. Aquela pessoa que você vai falar alguma coisa para ela, ela fala 5, você fala uma, ela fala 2, 3, 4. Ela sempre sabe mais, sempre quer mostrar que sabe mais, nunca está disponível a aprender, nunca está disponível ali a aprender algo. Não, ela já está, eu já sei de tudo. E ali ele pega e abandona o pai. Ele vai, perceba que ele não vai nem para um lugar perto. Ele vai para um lugar. Vê se consegue estabilizar a luz aqui, ó, para não ficar piscando assim. Coloca no 5 aí. Percebe que a Bíblia fala que ele não vai para um lugar longe. Isso. Ele vai para um lugar longe. Perceba só. Eu não quero ficar perto do meu pai, não. Eu quero ir para longe. Olha só. Eu quero ir para longe. É a mesma coisa quando o crente sai da presença de Deus, né? Ele vai para longe mesmo. Quem sabe ele faz coisas que ele não fazia antes dele aceitar Jesus, mas depois que desvia. Por isso que a Bíblia fala, né, que fica 7 vezes pior, né? Quem sabe quando ele não tinha Jesus, ele aprontava, ele não era, né, fazia umas coisinhas erradas. Aí vem para a igreja, desviou, nossa, é 7 vezes mais. Aí é só Jesus para ter misericórdia. E depois o irmão dele acusa no final, falando, você foi gastar o dinheiro com as prostitutas. Perceba que lá naquele país que ele estava, a Bíblia fala que deu uma fome. E aquela fome que deu, acabou com o dinheiro dele. O dinheiro dele acabou. E agora? Agora, um amigo dele, provavelmente um amigo, falou, tem um serviço para você. Qual? Eu tenho um serviço para você cuidar de porcos. Você vai cuidar de porcos. E diz o texto que ele vai ali cuidar de porcos. Olha que coisa impressionante, né? Ele vai cuidar de porcos. E ali, olha só, eles passando fome, ele sentia vontade de comer ali a ração, a comida que os porcos comiam. Ele sentiu vontade de comer e ninguém deixou ele comer. Olha só que humilhação. É isso que o diabo quer fazer com um filho que sai debaixo da proteção do pai. Perceba que o primeiro estágio, ele sai com herança, sai com dinheiro, sai com o nariz empinado, sai arrogante, sei de tudo, não quero ouvir ninguém, não precisa falar nada, estou com dinheiro, estou com herança. E agora, no segundo estágio, já não tem mais dinheiro, passa fome,
tem vontade de comer comida de porcos e ainda ninguém tem coragem de dar. Esse é o grande problema que as pessoas não conseguem entender. Faz 30 anos que eu estou dentro da igreja. Sabe o que eu mais vejo? O que eu mais ouvi longo desses anos? Pergunta para mim o quê? Falo isso com pesar. Pessoas que entram, fica por um período e tem a mesma atitude desse jovem. Pessoas que não conseguem se firmar. Pessoas que não conseguem permanecer debaixo da proteção do Pai. Quantas pessoas que eu vi servir a Deus. Quantas pessoas que eu vi pregando num altar assim como esse. E hoje essa pessoa está, só Deus sabe onde. Está num bar, tomando uma cerveja. Numa vida promíscua. E perceba que o diabo, ele não faz as coisas assim. Ah, não, ele já saiu. É que a gente lê a história assim, parece que... Não, ele saiu pisando alto. Ele saiu gostosão, bom da boca. Ele saiu, agora eu estou livre, vou seguir minha vida. Não tem ninguém para falar na minha cabeça. Que negócio de Deus, negócio de igreja, isso aí é fanatismo, isso aí é bitolado, isso aí, porque esse é a maior estratégia do diabo, é falar para você não precisa ir na igreja todo dia, vai só uma vez por semana, tá bom. Essa é a estratégia do diabo. Para quê? Você ficar socado? Para que você ficar ouvindo palavra? Liga aí na sua televisão. Aí tem gente que cai, não, eu assisto em casa, pastor. Quando você ficar doente, pede para a televisão orar para você. Eu estou com fome. Não, é aqui, é presencial. É aqui que você recebe o pão do céu. É na presença de Deus que você é ministrado. E o diabo está colocando isso no coração das pessoas. Aí o que acontece? Muitos começam, irmão, preste muita atenção, se distanciar. Quem lembra de Sansão? Quando ele perde ali o Espírito Santo, se afasta dele, quando Dalila rapa a cabeça dele, ele se levanta e diz o texto que ele não percebeu ainda naquela hora que o Espírito Santo já tinha deixado ele. Na cabeça dele ele achava que ele ainda tinha o Espírito Santo, mas o Espírito Santo já estava longe. Nunca é súbito, é a longo prazo. O diabo tem calma, o diabo é paciente. Você é ansioso, você quer as coisas de um dia para o outro. O diabo, ele é paciente. É uma semente aqui, é alguém que faz alguma coisa aqui, é um demônio da fofoca aqui, um demônio desgraçado de fofoca. Eu estou numa guerra com esse demônio, irmão. Demônio maldito. A fofoca só faz desanimar pessoas, irmão. Fala para mim que fofoca que faz alguém ficar bem. Não, pastor, nossa, eu estou tão feliz hoje porque ouvi uma fofoca, me deixou alegre. Não, se tiver então, fala para mim agora que eu... A fofoca é do diabo. E o único objetivo da fofoca é o quê? Te desanimar da fé, te desanimar de Deus. E que, aí o que o diabo faz? Faz você, em vez de você ficar Pedro, olhar para Jesus e caminhar nas águas, o que o diabo faz? Olha para as ondas. Olha para o vento. O que aconteceu com Pedro? Afundou. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava nas águas. Ele caminhava no sobrenatural.
Porque só pode caminhar nas águas é o sobrenatural. Ele quebrou a lei da física ali, caminhando em cima das águas. Jesus estava fazendo ele quebrar a lei da física, mas porque ele estava no sobrenatural. Mas enquanto ele olhava para Jesus, enquanto você olhar para Jesus, você vive o sobrenatural. Enquanto você olha para Jesus, você vive milagre. Enquanto você olha para Jesus, você vive o melhor de Deus. Enquanto você olha para Jesus, você vive escape, você vive providência, você vive livramento de Deus. Mas quando você começa a olhar para o lado, eu estou olhando a vida do irmão, irmão errou, irmão pecou, você não acredita nisso, você vai afundar, irmão. Você vai afundar. Você vai afundar. Olhe para Cristo, o único que é perfeito que pisou na terra, Cristo. Nós ainda caminhamos para a estatura do varão perfeito. Ainda não somos perfeitos. Ninguém aqui é perfeito, não. Não, pastor, aqui só tem gente boa. Não, todo mundo tem defeito aqui. Todo dia você tem que melhorar. Todo dia você tem que negar a tua carne. Todo dia você tem que aprender. Aprender a se comportar, aprender a falar, aprender a controlar a tua mente, aprender a ter domínio próprio, aprender a lidar com a vida. Todo dia você tem que melhorar. Todo dia. Então não existe nada perfeito. Existem pessoas que estão tentando a cada dia se libertar, se purificar. Pastor, mas eu aceitei Jesus, batizei nas águas, estou purinho, engano seu. A Bíblia diz assim, que a luz do justo, preste atenção, a luz do justo brilha como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. O que está dizendo esse texto? O justo se converteu, então ele está em trevas, aí a luz vai brilhando, ele vai se libertando, vai se libertando, vai se libertando. Mentia pra caramba, parou de mentir, agora mente só um pouquinho. Era um mau pagador, que só Jesus na terra. Ruim de pagar, ruim. Agora está pagando, está em dia. É irmão que tinha desvio de olhares, né? Não podia ver uma mulher passar, que só faltava virar o olho pelas costas. Agora foi curado, consegue manter o olhinho dele firme. Glória, todo mundo é santo. Agora ele consegue manter o olhinho dele firme. As irmãs também. Mas irmã tinha, como é que fala? Como é que o texto fala? Rixosa. As mulheres rixosas. O que é mulher rixosa? É mulher que gosta de uma briga. Eita! Pense numas irmãs. E elas falam assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas se eu entrar, eu dou uma boiada para não sair. É ou não é? Quantas pessoas Jesus vai libertando. Eu 2024 para 2025 tem que ter mudança na minha vida. Do que eu era em 23, do que eu era em 22, do que eu era em 20. Na tua vida também tem que ter mudança. E o diabo, a estratégia dele é fazer você ir para longe. Ele quer te tirar de perto do Pai. Fala assim: o inimigo quer me tirar de perto do Pai. Por quê? Porque se você estiver perto do Pai, qual que é o prazer dele? Te humilhar. É fazer o cachorro lamber tua boca na calçada. Quantas pessoas você vê aí, jogada na calçada, o cachorro lambendo aí, sim ou não? Vai lá, pergunta lá. Sou desviado, conheço a palavra. Bobear, dá um baile de Bíblia ainda, não sei. Quem já viu alguém assim? Erga a mão.
vivia na presença de Deus, mas o diabo te levou para longe. Por que o diabo te leva para longe? Porque ele quer te humilhar. Porque você estando longe, ele quer te humilhar, quer te massacrar, quer te levar na humilhação, na vergonha, quer te lançar no fundo do poço, quer que você use droga, quer que você beba, quer que você se prostitua, quer que você desgraça com a tua família, acaba com o teu casamento, acaba com os teus filhos, acaba com tudo. E qual que é o final disso aí? Fazer você se matar, como muitas pessoas estão tirando a própria vida. Por quê? Aí ele começa a colocar na sua cabeça, ele faz de tudo para você pecar. Aí quando você peca, ele faz de tudo para te expor. Ele faz de tudo para te expor, para te humilhar. Ele vem bonzinho, não, vem, é gostoso. Pecado é bom ou não é? Ué, se fosse ruim ninguém fazia, irmão. Pecado é bom ou não é? Pecado é bom. O pecado, fala assim, o pecado é gostoso. Não, pastor, misericórdia, irmão. Então por que tem tanta gente pecando? Pecado é bom. E o diabo fala, não, vai, ninguém está vendo. Abre esse celular aí, rapaz. Não, entra naquele site lá. Manda aquela mensagem lá, cria um perfil fake aí. Manda mensagem para aquela irmã lá do teu serviço. Ai, faz isso, faz aquilo outro. E você acha que está dando tudo certo. Até chegar o momento. Oh, meu Deus do céu. Só Jesus para ter misericórdia. Que chega um Sedex. Aí você abre o Sedex e a fatura. Que eu vi até um pastor, uma irmã chegou para o pastor e falou, pastor, você acha que pastor tem que ter salário? Aí ela falou, claro, minha filha. O pastor trabalha, a Bíblia fala que o pastor tem que ter salário e receber, apóstolo Paulo fala, honorários dobrados. Aí ela, mas por quê? Porque até o pecado tem salário. Qual que é o salário do pecado? A morte. Até o pecado recebe salário, rapaz. Lembrei dessa piada agora. Então o salário do pecado é o quê? Aí chega lá a fatura, o salário. Está lá o salário, ó. E às vezes não é só morte física, é morte espiritual. Mas olha só que coisa interessante. Deus é bom, fala, o Pai é sempre bom. Não, enche a boca e fala, o Pai é bom demais. Você está com sono? Quer que acenda a luz? Está bom assim, tá bom? O Pai é bom demais. Por que o Pai é bom demais? Gastou tudo, considerou o pai morto, porque pediu a herança, ele já, em vida ele já considerou, você não dá o que é meu, você não serve mais para mim, foi para longe. Aí quando ele tem vontade de comer as alfarrobas dos porcos, ele lembra da casa do pai. Oh, glória! E ele fala, olha só que coisa interessante, quando ele lembra da casa do papaizinho dele, ele lembrou da casinha do papai. Aí, caindo em si, disse, os jornaleiros do meu pai, ou seja, aqueles que trabalham, os funcionários, aqueles que cumprem uma jornada de trabalho. Que tinha um irmão que falava, não, jornaleiro, entregava jornal. Não, mano, naquela época não tinha máquina de impressora de jornal. Tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ele caiu em si. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Na casa do meu pai, os funcionários do meu pai comem bem. E eu estou aqui perecendo de fome. Meu Deus.
Aí olha para você ver. Aí ele pega e começa a ensaiar o discurso. Eu vou voltar, mas o que eu vou falar para o meu pai? E agora ele começa a ensaiar o discurso. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu, contra a terra, pequei contra ti. Pai, eu pequei. Olha só, olha o discurso que ele ensaiou. Ele ensaiou o discurso. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Contrata-me como um dos teus jornaleiros. Então na cabeça dele ele falou: vou lá pedir perdão para meu pai. Já não tenho mais herança. Já não considero ele como pai mesmo, porque eu saí de lá, ele já peguei a herança. Vou pedir perdão para ele, vou ver se ele me contrata. Vou ver se ele me dá um emprego como um empregado, como um jornaleiro. Preste atenção na palavra que Deus está falando. Me contrata, ou seja, eu não vou mais na condição de filho. Porque eu era filho, peguei minha herança, eu saí, eu já perdi minha condição de filho, na cabeça dele, não na cabeça do pai. Na cabeça dele, eu já perdi minha condição de filho, então não tem como eu chegar lá e voltar como filho mais. Então eu vou voltar como servo, como empregado. Quem me entende, diga amém. Então ele ensaia todo aquele discurso, né? Ensaia tudo e diz o texto, olha só. E correndo até ele, lançou-se e levantando-se, o 20. E levantando-se foi estar com seu pai. E quando ainda estava no intermédio do caminho, isso aqui, irmão, isso aqui me deixa apaixonado. Quando ele estava, ou seja, no intermédio do caminho, se aproximando da fazenda, diz o texto, o pai, o seu pai o viu e se compadeceu dele, e correndo até ele, lançou-se sobre o seu pescoço com ternura e o beijou. Imagine só, irmão, ele saiu da casa do pai, cabeça erguida, petulante, herança, não preciso mais daqui, vou para longe, e agora ele volta, vou ver se ele me contrata como um empregado, como um jornaleiro, pelo menos como um jornaleiro, o meu pai vai me contratar. Você acha que ele estava voltando de cabeça erguida, irmão? Nada. Voltando de cabeça baixa e ensaiando o discurso. Sabe quando você fica ensaiando aquilo que você vai falar? Ô pai, me perdoa, me contrata como um seu jornaleiro. Só que o texto fala que ele se aproximando, o pai de longe já o avistou. Você sabe por que o pai o avistou? Porque eu tenho certeza que esse pai todo dia olhava o caminho que ele saiu, e ele olhava falando, um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. Quem sabe ele ficava ali horas olhando o caminho do retorno, o caminho que ele saiu, o caminho que um dia ele saiu de lá de cabeça erguida, e o pai começa a olhar, irmãos, e diz o texto que na hora que o pai o avista, olha o que está escrito, o seu pai o viu e se compadeceu dele, correndo até ele, irmão. Imagina o filho vindo lá, na hora que o pai o avistou, o pai começou a correr. Está voltando. Você sabe por quê? Porque o pai tem amor. Sabe por quê? Porque o pai ama, nenhum pai quer perder filho. Aleluia. Sabe por quê? Porque o pai tem você como precioso. Ele tem amor pela tua vida, pela tua alma. Se é eu e você, não, vou ficar aqui, ele que venha. Não, na hora que o pai viu que ele já apontou no caminho, o pai já foi na direção dele. E a Bíblia diz que o pai o abraçou com ternura, o pai beijou ele, o pai o abraçou. O pai não falou para ele, por que você saiu? Por que você fez isso? Por que você... Não, o pai não acusou ele, o pai não pisou nele, o pai o beijou.
Ajuda na bateria, André. Você já vai embora, você vai descansar bastante. O pai não ficou bem feito. O que aconteceu com você? Você quer agora? Você quer? Não. E é essa atitude que nós temos que ter. Sabe por quê? Porque muitas das vezes alguém se afasta e a gente quer julgar, a gente quer apontar, a gente quer falar. Não é isso que o pai faz. Mas errou, mas se arrependeu. Errou, mas reconheceu. Errou, mas pediu perdão. Errou, mas está voltando. E quem tem que determinar isso não é eu e você, é o pai. Sabe por quê? Muitas das vezes nós estamos se comportando igual o segundo filho. Por quê? Na hora que o pai, olha só o que o pai fez, olha aqui. Aí, depois que o pai beijou, ele disse, e o filho disse, aí o filho falou o discurso que ele vem ensaiando o caminho todo. Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado filho. Ou seja, ele reconheceu: pai, eu sou um miserável, eu fui um ordinário que eu fiz com o Senhor, eu não prestei, olha o que eu fiz. Ele reconheceu, ele pediu perdão, ele pediu misericórdia, ele reconheceu: não sou digno de ser chamado teu filho. Aí olha que o pai, mas o pai disse ao seu servo, o filho falou: não sou digno, não me chama de filho, eu não sou filho, eu reconheço, eu errei, eu pequei. Mas o pai, ignorando isso, falou: servos, vem cá. Pois não, vai lá, imediatamente pega a estola principal, a roupa principal dele. Você não entendeu, senão você não arabacara, macha. Vou transliterar para você. Vai lá, pega a roupa de filho, pega a estola principal, pega lá. O que mais que você quer que eu pegue? Pegue também o anel. O anel que ele tirou do dedo dele, que ele deixou aqui. Pega o anel de volta, porque o anel significa autoridade. O anel significa o compromisso. O anel significa a aliança. Rapaz do céu. E depois, as sandálias. Pega as sandálias. Pega as sandálias e bota no pé dele. E agora o cara que veio de cabeça baixa, que errou, que pecou, que foi ingrato, que foi rebelde, agora ele volta humilhado, reconhecendo o erro. E o pai falou: não. Depois que colocou a roupa, colocou o anel e colocou a sandália, olha o que o pai faz. Trazei um novilho cevado. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um baita de um churrasco. Eita, quem gosta de churrasco? Eu amo. Faz um churrasco. Faz um churrasco. E vamos se alegrar. E vamos regozijar. Porque aí o pai olha para ele. Porque este meu filho, o pai não chama ele de servo, o pai não chama ele de jornaleiro, o pai não chama ele de escravo, ele fala: porque este meu filho estava morto, mas hoje reviveu, estava perdido, mas foi achado. Esse meu filho, esse meu filho, esse meu filho, 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 filho. E a Bíblia diz que eles começaram a regozijar. Aí o que aconteceu? Veio o filho mais velho. Que barulho é esse aí? Que festa é essa aí? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Teu irmão voltou. Meu irmão voltou? Voltou. Não, leia o texto, não tem alegria nele. Ele voltou? E teu pai mandou matar uma novilha e fazer churrasco aí para comemorar. Aí o filho vai lá e chega no pai e começa a questionar o pai. Pai, eu estou com você aqui há tanto tempo, você nunca me deu um cabrito para me comemorar.
Esse meu irmão que estava perdido, que gastou o dinheiro dele, pegou a herança, gastou com prostituta, gastou tudo. Ele voltou e o Senhor faz isso. Aí o pai olha e fala: filho, você está comigo, tudo que é meu é teu. Você está do meu lado, tudo que é meu é teu. Mas este estava morto e reviveu. Esse estava perdido e foi achado. O pai restituiu. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele reconheceu. Por que tem tantas pessoas hoje em dia que saem da presença de Deus e não conseguem voltar? Você sabe por quê, pastor? Porque não tem apoio do irmão. Porque o irmão quer criticar. Porque o irmão falou: o irmão, você pode ver que o irmão apontou o que ele fez. Ele pegou a herança e gastou com prostituta. E você acha que o pai não sabia disso? Precisava ele falar do erro dele? Esse é o problema. As pessoas querem sempre trazer o teu passado, querem sempre te acusar, querem sempre apontar o dedo. Essa é a maior maldição que tem, muitas das vezes dentro das igrejas, no meio do povo de Deus. Bem que Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Por causa desse tipo de atitude, qual que era o dever desse irmão? Vamos se alegrar, vamos lá para a festa, vamos participar da festa, porque o meu irmão voltou, porque o meu irmão está na presença de Deus, porque o meu irmão foi restabelecido. Só tem alguém que pode julgar: o pai. Só quem julga é Deus. Não temos o direito de fazer julgamento. Só Deus pode julgar. E o maior princípio aqui de Deus é: eu me alegro com quem se arrepende. Eu me alegro com quem volta. Por isso que eu coloquei restauração da comunhão. Porque a restauração da comunhão desse jovem, ele foi restaurado. Foi restaurado nas suas vestes. Colocou vestes dignas. Colocou anel, autoridade. E colocou as alparcas. Aleluia. E agora ele tinha ali a casa do pai de volta. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quantos filhos que saíram e ainda não voltaram? E você sabe por que a maioria às vezes não volta? Porque às vezes tem medo da nossa reação. Porque às vezes o filho saiu daqui, pecou, errou, teve um momento de fraqueza, um momento de rebeldia, um momento ruim na vida dele, e quem sabe ele se comportou de forma errada. Só que o pai está todo dia olhando para que ele volte no caminho. Só que muitas vezes esse filho ele tem um medo. Sabe por quê? Se eu me colocar no meio dos meus irmãos, como é que eles vão me olhar? Se eu me colocar no meio dos meus irmãos, eles vão me apontar, ou eles vão me julgar, ou eles vão me abraçar e vão me beijar. E aí, fica essa pergunta no ar. Nós temos que tirar do nosso coração, irmão, esse espírito de julgamento. Não podemos medir ninguém. Ninguém é igual a você. Eu sou forte, glória a Deus. Infelizmente, tem irmão seu que é mais fraco. Eu consigo vir, pastor, todos os cultos, eu consigo orar. Amém, glória a Deus. Infelizmente, tem pessoas que não têm essa força que você tem. E você precisa ajudar. Fica de pé nesta noite, por favor. Você precisa ajudar. Feche teus olhos.
Filho, volta para casa, filho. Só tenho você. Volta para casa, filho. Só faltava eu perceber. Aleluia. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Feche teus olhos. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Aleluia. E ficar feliz. Oh, aleluia. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Erga a tua mão e diga: eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Diga, diga. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Quero. Aonde está aqui? Só faltava eu perceber. Aonde tem um filho aqui nessa noite? Para voltar para a casa do pai? Tem alguém? Tem algum filho para você retornar? Venha. Venha. O Senhor te chama nesta noite. Tem algum filho para retornar aqui? Venha. O Senhor, o Pai está te chamando, o Pai já está te vendo. Só tenho você. Aleluia! Deus obrigado. Eu vaguei no mundo afora, Vem. mas eu encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Tem mais, tem mais, tem mais. Só tenho Vem. você. Filho, volta, filho. Volta, filho. Vem mais alguém, venha. Não tenha medo. O Pai está aqui para te abraçar, para te beijar. O Pai está aqui para te abraçar, para te beijar e te chamar de filho. E te chamar de filho. Ele vai te devolver teu anel, tua roupa. Não foi à toa que Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra. Não foi à toa que Deus te trouxe hoje aqui. Tem mais gente, venha, abra teu coração. O Senhor te chama. Vá até alguém, meus obreiros, vê se tem alguém. Pergunta para essa pessoa, fala: eu vou com você.
meus obreiros, pastores. Ele mandará la bachuri, andará la bachuri, calamandará la mas. Vou falar uma coisa aqui pra vocês. Vem cá, Tossi, te ajuda aqui, evangelista, vem cá, os pastores, os presbíteros. Só um pouquinho. Vou falar diante do Senhor. Deus é testemunha de como eu subi nesse altar hoje para pregar. Subi aqui nesse altar hoje para pregar com meu coração partido. Mas quando eu vejo isso aqui, ó, aleluia, eu entendo por quê. Aleluia. Eu entendo por quê. O diabo tenta lutar para fazer essa igreja parar. Só que a gente não vai parar. Aleluia! Glória a Deus! Isso aqui não é nem a sombra. Eu não perco tempo com fofoca de internet. Eu não perco tempo com frasezinhas. A única coisa que eu perco tempo é com almas, com vidas. Eu não perco tempo, que o diabo ele quer queimar meu tempo. Mas eu não. Eu perco tempo é com isso aqui. Eu perco tempo é aqui nessa igreja, é na oração, é no jejum, para ver vida sendo salva. E é isso, para isso que eu perco meu tempo. Então o recado para os quintos dos infernos hoje é: essa igreja nasceu no coração de Deus. Ele que deu a vida, Ele que mantém ela, Ele que sustenta ela, Ele que cuida dela. E nós vamos continuar assim até a trombeta soar. Essas duas almas estão se reconciliando? Isso? Amém, meu pastor. Pastor, pode orar por eles, pode orar. Isso. Pode orar, faz a oração. Evangelista, pode orar por ela também. Chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai me leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu
Estenda as mãos para cá, eu quero ministrar algo na vida. Vocês são um casal, né? Qual o seu nome? Fábio e... Liga as mãos vocês dois assim. Isso. Um de frente pro outro. Em nome de Jesus, eu abençoo o Fábio e a Maiara. Que toda a autoridade deles seja restituída no céu. Que eles vistam novas vestes a partir de hoje. Que eles calcem as sandálias, Senhor. E tudo aquilo que estava travado na vida deles, todas as promessas que estavam paradas, sejam destravadas agora. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que o diabo solte tudo que é deles. Que o mundo espiritual agora haja um movimento. Que os anjos agora sejam liberados para destravar e para trazer tudo aquilo que pertence a Maiara e ao Fábio e toda a prole e toda a família, em o nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados. Amém. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar. Pode tomar assento. E o meu Pai não me onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor. E sentir eu sei que morro. Leva-me ao lugar. Oh, glória. Só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor. E sentir eu sei que morro.